Você já ouviu falar no Setembro Verde? Setembro nada mais é do que um mês dedicado a falar sobre a inclusão das pessoas com deficiência. Mas cá entre nós, o que seria inclusão de verdade? Incluir não é só você colocar a pessoa ali na sala de aula, por exemplo, e não fornecer os materiais adequados para que ela participe daquela aula. Incluir não é só colocar uma rampa de acesso, porque a rampa ela é usada não só por pessoas com deficiência, mas com quem não tem também. Por exemplo, o idoso, uma pessoa que tem uma mobilidade reduzida. Eu que tenho baixa visão, por exemplo, não sou cadeirante, mas eu prefiro a rampa do que a escada, entende? Inclusão, de fato, é você fornecer as ferramentas necessárias para que a inclusão das pessoas com deficiência sejam feita, seja ela deficiente físico, auditivo, visual, intelectual, enfim, qualquer tipo de deficiência seja incluído naquele meio. Então, não é só você incluir a pessoa ali dentro da sala de aula e dizer que você já está incluindo, quando na verdade você não está. Se você não fornece materiais adaptados com letras grandes, em braille, ou uma pessoa para ler a prova para aquela pessoa, você não está incluindo de fato, você só colocou a pessoa ali. Incluir é você, além de receber essa pessoa, é você oferecer essas oportunidades para que ela participe e entenda de fato o que está acontecendo ali. Mas o que de fato seria esse Setembro Verde? Bom, o Setembro Verde, ele surgiu como uma campanha de conscientização, a respeito da inclusão, da acessibilidade e do direito das pessoas com deficiência. O verde, por exemplo, ele simboliza a esperança de mostrar que em um dia a gente vai ter uma sociedade mais inclusiva. Lembrando que não é só incluir, por exemplo, ou lembrar da deficiência, mas de fato falar sobre inclusão, colocar ela em prática, além disso, falar dos nossos direitos e também empoderar. Porque pessoas com deficiência são pessoas, e como a gente vive um mundo tão complexo, isso acaba afetando o nosso emocional, e muitas vezes a gente deixa de ser empoderada por viver em uma sociedade tão, capacitista na qual a gente vive. O principal objetivo dessa campanha, por exemplo, é fazer com que as pessoas tenham mais conhecimento e entendam o que é de fato incluir, por exemplo, uma pessoa com deficiência, entenda que elas existem, na sociedade, e também diminuir o capacitismo, o preconceito que as outras pessoas têm sobre pessoas com deficiência. Inclusão não é favor, é um direito garantido por lei. O que de fato você pode fazer para incluir uma pessoa? Uma escola, quando ela recebe um aluno com deficiência e ela fornece os materiais para que aquele aluno ele possa participar da melhor forma possível, como por exemplo, um aluno com deficiência visual, vou usar aqui o meu caso, e ela fornece materiais com letras ampliadas, materiais em braille, fornece um professor para que, se eu precisarem, que me ajude a ler as provas, um professor que me faça realmente entender o que está acontecendo ali, além disso, um tempo adicional de prova. Isso de fato é incluir. Uma empresa que contrata uma pessoa com deficiência não só pensando em cumprir a lei de cota, mas simplesmente por ver que aquela pessoa com deficiência, ela tem capacidade, ela é uma pessoa que estudou, que tem conhecimento e que tem capacidade para realmente estar ali naquele cargo. Mas não é só realmente você contratar pela competência daquela pessoa, é também sobre você fornecer os materiais, mais uma vez, para que ela possa executar a sua atividade, da melhor forma possível, seja por meio de um computador com a letra ampliada, por meio de uma pessoa que possa estar auxiliando ela nos primeiros momentos a conhecer um pouco a empresa, porque ambientes novos para a gente é muito desafiador. Aí você pode pensar, como empresário, dizer, isso é muito difícil, porque o mundo corporativo é muito rápido, as coisas acontecem na velocidade da luz, eu não tenho tempo para isso. Então, você não está pensando na inclusão de verdade. Você só está pensando em cumprir a cota para não levar uma multa. E sinto muito em te dizer, mas isso não é incluir. Incluir é você receber, mas você também fazer com que aquele ambiente ele seja inclusivo para aquela pessoa, para que ela possa realmente mostrar o verdadeiro potencial dela, mostrar que ela realmente tem conhecimento para estar ali. Não é só a deficiência, é um ser humano com deficiência
que tem capacidade para estar ali naquela função. Coisas simples do dia a dia podem fazer com que a gente fique com o nosso coração quentinho e realmente, né, a inclusão na prática ela seja executada, como por exemplo, alguém descrever um objeto para mim, descrever uma placa, descrever uma rua, descrever um objeto. Alguém, por exemplo, ler ali aquela placa de ônibus e me ajudar a identificar para onde ela está indo, porque eu não consigo ler. Isso realmente é inclusão na prática. Falando aqui de inclusão na prática, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo recentemente, né, quando eu estava na universidade, que foi, eu tinha aula de estatística. Estatística é cálculo puro, né, praticamente interpretação e tudo mais. Muitas planilhas e programas, né, de computador para a gente conseguir realizar a estatística. Então, eu não estava conseguindo acompanhar a aula porque era basicamente pelo computador e acompanhar o que o professor estava falando. E aí teve um determinado dia que ele percebeu que eu não estava conseguindo e eu também já tinha comunicado, mas eu não sabia como resolver essa situação, porque era um programa diferente, entende? Que eu não sabia como adaptar aquele computador. Então, ele simplesmente instalou uma lupa do próprio Windows no computador, e naquela época eu não tinha conhecimento da lupa do Windows, eu conhecia de outras formas de acessibilidade, mas não essa. E através dessa lupa, né, da ampliação da tela, eu consegui acompanhar e resolver tudo que eu tinha para resolver ali naquela atividade. Por outro lado, aconteceram situações em que eu me senti culpada por ter a deficiência, porque eu tive que cobrar por uma coisa que já devia estar ali. Né, eu já tinha falado há muito tempo. Isso é uma coisa que é tão frustrante, sabe? Você ter que pedir mais de uma vez por uma coisa que você já pediu uma vez. Aconteceu uma situação de que chegou a prova de todo mundo e não chegou a minha. A pessoa foi lá simplesmente, né, em cima da hora. Eu fiquei um tempão sem fazer a prova, sem receber, esperando acontecer. Esperando a prova chegar para que eu realmente pudesse fazer. Outra vez eu tive que pedir em cima da hora, né? Então, assim, não foi só em ambiente de escola. Isso já aconteceu também em ambiente de trabalho, em ambiente de pesquisa na qual eu participei. No dia a dia mesmo, muitas vezes a gente tem que cobrar por uma coisa que já devia estar ali, né? E isso é tão complexo, mostra o quanto que essa campanha do Setembro Verde, ela é tão importante e merecia ser cada vez mais divulgada para que as pessoas pudessem entender a importância de fato da inclusão, de que as pessoas com deficiência existem e que a gente precisa disso no nosso dia a dia, para que ele seja um dia mais, uau, de boa. Teve uma situação também que eu lembrei aqui agora, e nossa, foi muito massa. Eu fui fazer o pagamento, né, da inscrição da minha prova do mestrado, e aí, faz um tempinho já, eu não lembro exatamente qual foi o ano, e foi a primeira vez que eu usei esse sistema. Eu tinha que pagar excepcionalmente pelo Banco do Brasil, não podia ser por outro banco, e aí eu estava com o dinheiro em espécie. Fui lá e eu pensando, nossa, vai ser muito difícil, né? Vou ter que preencher ali o envelope, né, para colocar. Eu vou ter que pedir ajuda porque eu não consigo, realmente, de fato, eu não consigo. E aí, chegando lá, quando eu fui pedir ajuda, o rapaz me falou, não, agora você pode colocar o dinheiro direto na máquina, não precisa mais colocar no envelope. Eu fiquei tão feliz com aquilo, sabe? Porque agora, finalmente, eu não ia precisar depender de alguém para me ajudar numa coisa tão simples do dia a dia, sabe? O quanto que a inclusão, a acessibilidade, ela transforma a nossa vida. Pequenas coisinhas assim do dia a dia fazem com que a gente se sinta mais abraçada, mais acolhida e se sinta menos insegura, digamos assim, por viver em uma sociedade tão complexa e que muitas vezes não está preparada para a gente. Quando você inclui uma pessoa com deficiência, você transforma o ambiente para todo mundo, sabe? Porque com a inclusão, de fato, você não está incluindo somente a pessoa com deficiência. Por exemplo, uma empresa que coloca um elevador, digamos assim, pensando no cadeirante, uma gestante, ela vai se beneficiar, porque é mais tranquilo, né? Ela subir o elevador do que ela usar a escada. Um idoso vai se beneficiar. Então, veja que quando você inclui, você não está ajudando somente o grupo das pessoas com deficiência, mas outras pessoas também podem se beneficiar desse sistema. Inclusive você, que não tem nenhuma deficiência, né? Quem
não acha melhor um elevador do que uma escada, por exemplo. Então, assim, esse foi só um exemplo de mostrar que a inclusão, ela ajuda um grande grupo de pessoas, não somente as pessoas com deficiência. E quando você inclui, você faz com que a diversidade, ela aconteça, com que a empatia, ela aconteça, com que as pessoas entendam que pessoas com deficiência são pessoas que têm as suas limitações, mas são totalmente capazes de cumprir com o seu trabalho, com o seu dever, porque elas estudaram e são capacitadas para aquilo. E quando você inclui, você também diminui os estereótipos, você também diminui o capacitismo, o preconceito, porque a partir do momento que você convive com alguém com deficiência, que você vê ela fazendo acontecer, mesmo com toda a dificuldade do mundo, você vai ver, poxa, por que eu pensava que pessoas com deficiência não conseguiam isso? Elas conseguem sim, basta fornecer a ferramenta necessária para que aquilo realmente aconteça. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado e que ele tenha te feito entender o que é o Setembro Verde e o quão importante ele é, né? O quão importante esse mês é para as pessoas com deficiência. Principalmente que ele tenha te feito pensar em, de fato, incluir as pessoas com deficiência e não somente colocar ela ali e achar que já está incluindo. Eu vou ficando por aqui, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.